família militar. É uma família vasta que também envolve familiares dos próprios militares. Isto é, a família militar, que é um conceito em que se fala muitas vezes, não envolve apenas os militares que estão nos quartéis. Envolve os militares que estão nos quartéis, envolve os seus familiares diretos, cujo ânimo, cujo moral afeta os militares dos quartéis, afeta a eficiência dos militares dos quartéis, especialmente quando eles estão a combater. Porque é evidente que não será, digamos assim, muito eficiente a atuação de um militar que está no Afeganistão e que eventualmente está responsabilizado por uma equipa que pode ser preparado com uma emboscada. Não será muito eficiente a sua ação se estiver preocupado com a mulher ou com os filhos que não têm a assistência de saúde que, em boa verdade, ele pensa que devia ter. Portanto, é preciso ter cuidado com isto, porque isso pode-se, inclusive, repetir na morte de subordinados seus. No caso de ser um comandante. Ou de um camarada, no caso, enfim, de estar ao lado, de ser um militar que está ao lado de um outro camarada e precisa de o socorrer ou de agirem de uma forma eficiente. Portanto, todas estas questões são questões que estão interligadas no seio daquilo que é a família militar. Portanto, é o conjunto dos militares, daqueles que serviram como militares e dos familiares desses militares. Eu vou começar por ir às fontes, que é o mais natural. Nós temos uma lei, que é a Lei de Bases da Condição Militar, que define o conjunto de direitos e de obrigações a que os militares estão sujeitos. Portanto, esse é que é, digamos assim, um conjunto de atributos que definem a condição militar. Eu chamo a atenção para os aspectos principais. A Lei de Bases, que é uma lei de junho de 1989, portanto vai fazer este ano anos que esta lei foi aprovada, diz o seguinte: essa lei estabelece as bases gerais a que obedece o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres pelos militares dos quadros permanentes em qualquer situação e dos restantes militares enquanto na efetividade do serviço, e define os princípios orientadores das respectivas carreiras. E diz quais são os elementos caracterizadores da condição militar. Primeiro, eu vou dizer os mais relevantes, não vou dizer todos. Primeiro, permanente disponibilidade para lutar em defesa da pátria, se necessário com o sacrifício da própria vida. Segundo, pela sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, bem como à formação, instrução e treino que as mesmas exigem, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra. Terceiro, pela subordinação à hierarquia militar nos termos da lei. Quarto, pela aplicação de um regime disciplinar próprio. Quinto, pela permanente disponibilidade para o serviço, ainda que com sacrifício dos seus interesses pessoais. Sexto, pela restrição constitucionalmente prevista do exercício de alguns direitos e liberdades.
Sétimo, pela consagração de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da segurança social, da assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação. E mais à frente, diz uma coisa que eu gostaria que não fosse esquecida de todos nós. Os militares têm direito a receber do Estado patrocínio judiciário e assistência que se traduz na dispensa do pagamento de preparos e de custas das demais despesas do processo para a defesa dos seus direitos e do seu bom nome e reputação, sempre que sejam afetados por causa do serviço que prestam às Forças Armadas ou no âmbito destas. Portanto, é este o núcleo de características que informa a condição militar, que pode ser coroado por aquilo que diz o artigo 15º, número 2 dessa lei, que é o seguinte: é garantido aos militares e suas famílias, de acordo com as condições legalmente estabelecidas, um sistema de assistência e proteção abrangendo designadamente pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue, e subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo assistência sanitária e apoio social. Ora bem, eu achei que devia ler isto aqui, porque fala-se muito em condição militar, fala-se muito que a lei estabelece aquilo que é a condição militar, mas eu raras vezes ouço dizer de facto o que é que diz a lei. A lei diz isto. E esta lei é evidente que foi uma lei do país e deve ser cumprida. Eu, todos os anos, tenho feito no curso de Defesa Nacional, no Instituto de Defesa Nacional, uma palestra, uma conferência aos auditores, ao curso de auditores, em que eu falo dos valores nacionais e dos valores militares. E eu costumo dizer que não há diferença entre os valores militares e os valores nacionais. Seria mau que isso fosse assim. Pelo contrário, os militares têm que respeitar os valores que os seus concidadãos seguem. Seria péssimo se os militares respeitassem e defendessem valores que os cidadãos não seguissem ou até que discordassem com eles. Só que aos militares exige-se mais rigor do que ao comum dos cidadãos no cumprimento desses valores. Isto é, enquanto que para todo cidadão será bom que ele tenha coragem, para os militares exige-se um especial rigor na exigência de ter coragem. O mesmo se pode dizer para a honra, para a lealdade, a coragem do sentido físico e do sentido moral. Muitas vezes é mais difícil ter coragem moral do que ter coragem física. Espírito de sacrifício, sentido de missão, camaradagem, disciplina, etc. Portanto, são valores que, é boa verdade, são valores que devem informar toda a sociedade, mas que os militares são obrigados a cumprir com mais rigor e podem ser punidos, sancionados, disciplinarmente mesmo, conforme nós vimos pelas leis de base gerais da condição militar, se não cumprirem